Messi sempre foi um jogador excepcional, desde as categorias de base, onde se destacava e praticamente destruía em todas as partidas pelo Barcelona, único time em que jogou até se transferir para o Paris Saint-Germain em 10 de agosto de 2021. Porém, tão grande quanto a sua habilidade era a sua timidez no vestiário e na convivência com colegas de time. Após o meu primeiro treinamento me deu vergonha de ir ao vestiário com os demais garotos, disse Messi em uma entrevista. E se não fosse pela influência de um que também é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, a história e a carreira do argentino recordista de prêmios de melhor do mundo seria totalmente diferente. Quer entender como isso aconteceu realmente? Então fique até o final do vídeo que eu te conto. Jogos de futebol são marcados por belas jogadas, gols e defesas, barulho e muitos gritos entre os jogadores que se comunicam em campo, combinam passes e jogadas ensaiadas. Mas com Messi era totalmente diferente. Ele entrava calado em seus jogos, mal falava com os colegas de time, e se retirava de campo sem falar com nenhum deles, pelo menos quando começou a sua carreira na Europa aos 13 anos nas categorias de base do Barcelona. Mais do que isso, na verdade ele nem se trocava com os colegas de equipe. Normalmente ele chegava antes de todos para usar o vestiário, e se chegasse lá e seus colegas já estivessem se trocando, ele se retirava e se trocava do lado de fora. Porém, ao contrário do que muitos jovens achavam, ele não se considerava superior ou melhor que eles. Na verdade, Messi fazia isso simplesmente porque tinha muita, mas muita vergonha de estar com outras pessoas e trocar de roupa na frente delas. Esse era Messi no início de sua carreira, pequeno, magro e praticamente não emitia sons e palavras. Tanto que alguns de seus colegas de time chegaram a cogitar que ele era realmente mudo. Recordo que no vestiário, por ele ser argentino, o colocaram ao meu lado. E me custava muito tirar palavras dele. Era muito calado, muito introvertido, palavras do argentino Fede Bessone, de 36 anos, que chegou ao Barça em 2001, e em 2005 foi para o Espanhol. Ele foi colega de Messi nas categorias infantis do time catalão. Bessone defendeu também o Andorra FC, time que pertence a Gerard Piqué, ex-companheiro de Messi no Barça e que conviveu com ele desde os 13 anos de idade também na base da equipe catalã. Certa vez Piqué disse o seguinte em uma entrevista: achávamos que ele era mudo. Ele era baixinho, mal dizia uma palavra e ninguém podia imaginar o que iria acontecer. Mesmo sendo considerado quase mudo por seus colegas, todas as vezes em que Messi entrava em campo, mesmo sem dizer praticamente nenhuma palavra, o resultado era praticamente o mesmo, um show de futebol. Mesmo que não gritasse ou pedisse pela bola, todos sempre o procuravam em campo e tocavam para ele. E era então que a magia acontecia, mesmo tendo ainda seus meros 13 anos de idade. Em um ano Messi simplesmente foi promovido de categoria 3 vezes e então passou a conviver com garotos que tinham 5 ou 6 anos a mais que ele. E adivinha o que aconteceu? A sua timidez se agravou ainda mais, já que agora ele também era simplesmente o mais jovem entre todos os da equipe em que jogava. Aquela situação se tornava cada vez mais estranha, não só para Messi, mas também para seus colegas, que até tentavam interagir com o gênio da bola, mas que não conseguiam e já estavam começando a desistir. Foi então que surgiu uma figura caricata, extrovertida e que até mesmo é envolto em uma mística, aquele que é conhecido como o Bruxo. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho, que havia chegado ao clube catalão em 2003, já tinha ouvido falar daquele garoto prodígio conhecido entre seus colegas de time como Enano, ou em português, Anão. Na verdade, não só Ronaldinho, mas todos os profissionais do Barça já haviam sido avisados que existia um garoto argentino que estava sendo promovido a cada 2 meses para uma nova categoria, e logo estaria no profissional com eles. Como foi o caso de Deco, que também estava no mesmo ano no Barcelona e era colega e amigo de Ronaldinho Gaúcho na época. Simplesmente todos queriam ver aquele garoto fora de série. Mas quando os jogadores já do time profissional se dirigiam até Messi para bater um papo rápido e elogiar seu desempenho, percebiam que não ouviam absolutamente nada do garoto, apenas acenos de cabeça. E é exatamente nesse momento que Ronaldinho Gaúcho percebe que o garoto tinha problemas profundos de comunicação e decidiu que iria ajudar ele a mudar isso. Afinal, quem conhece o Bruxo, sabe que aquele sorriso e alegria eram suas marcas registradas, tanto dentro como fora dos gramados. E era exatamente essa alegria brasileira que o então melhor jogador de futebol do mundo na época fez questão de compartilhar com o então futuro 7 vezes melhor jogador do mundo. Quebrando totalmente o paradigma da rivalidade entre brasileiros e argentinos, os brasileiros do Barça, puxados pelo Gaúcho, simplesmente se tornaram as pessoas mais próximas de Messi, criando um forte vínculo de amizade com aquele novo fenômeno do esporte. Sim, é verdade que um time de futebol é um grupo, mas também é verdade que em times de futebol existem pequenos grupos dentro do elenco. O que é extremamente normal, já que todos nós tendemos a nos relacionar com aqueles com quem temos mais afinidade. E em times repletos de estrangeiros, é mais comum que jogadores de nacionalidades iguais,
Por falarem o mesmo idioma e terem referências culturais iguais, tenham mais afinidade e amizade. E no Barcelona daquela época, da temporada 2004-2005, havia o grupo dos jogadores holandeses, o grupo dos espanhóis e dos sul-americanos, que basicamente era formado por brasileiros. Messi, que havia acabado de subir para o profissional, foi absorvido pelo grupo mais animado e feliz do Barcelona. E foi nesse momento que a carreira de Messi, que já se imaginava que seria muito promissora, explodiu de vez. Afinal, qual é o garoto que não gosta de se sentir parte de um grupo, não é mesmo? Principalmente se o grupo for animado e demonstrar que gosta de ter você por perto. O interessante é que isso aconteceu de maneira natural para Ronaldinho. Inegavelmente ele é um dos jogadores mais talentosos e espetaculares de todos os tempos, porém, ao ver aquele pequeno garoto nos jogos da base, instintivamente ele percebeu que o jovem argentino tinha um potencial enorme, afinal um gigante reconhece outro gigante. Para você ter uma ideia, um dos amigos do gaúcho no mundo dos esportes era ninguém mais ninguém menos que um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, Kobe Bryant. Então, em uma excursão da equipe do Barcelona a Los Angeles em um período de pré-temporada, o brasileiro confidenciou para Bryant o que sentia e achava sobre Messi. Isso, com toda certeza, tinha um peso gigantesco, já que naquele momento em que Messi subia ao profissional, o gaúcho era simplesmente o dono do Barça e havia acabado de conduzir o time à sua segunda taça da Champions contra o Arsenal e sido eleito o melhor do mundo pela FIFA. Mesmo que Messi já tivesse estreado no profissional do Barça, ele ainda não era titular, e naquela histórica final não pôde nem ser relacionado, pois estava lesionado, mas já era parte do elenco e também ganhou uma medalha de campeão da Champions. E parecia que Ronaldinho percebia que aquele jovem rapaz iria ainda fazer coisas grandiosas, e ajudar o time catalão a conseguir, depois que se tornar titular incontestável do time, mais 3 Champions League que seriam conquistadas nas temporadas de 2008 a 2009, de 2010 a 2011 e de 2014 a 2015. Agora, já como cara do Barça no lugar de Ronaldinho, que em 2008 já havia se transferido para o Milan e passado em definitivo o cetro da majestade do futebol de Barcelona para Lionel, que brilharia então de maneira magistral nos campos de futebol da Europa e do mundo cada vez mais intensamente. O próprio Messi reconhece que a sua adaptação e aceitação encabeçada por Ronaldinho, e com participação dos brasileiros do Barça, foi muito importante para que ele tivesse um desempenho e crescimento profissional muito mais rápido do que teria acontecido se ele tivesse continuado sendo aquele garoto tímido e isolado que tinha vergonha simplesmente de trocar de roupa em um vestiário de futebol. Inclusive o primeiro gol da carreira de Messi não poderia ter sido diferente. A jogada do seu primeiro gol se originou de um espetacular passe do bruxo que deixou o jovem garoto cara a cara com o goleiro rival. O próprio gaúcho mencionou: a verdade é que Messi, até os dias de hoje, ainda não é aquele tipo de pessoa expansiva e alegre. Por exemplo, é muito raro ver ele dando entrevistas, como conta Marcelo Bechler, correspondente exclusivo da TNT. As entrevistas eram tão raras que os repórteres se empilhavam para ouvir Messi. Porém toda aquela timidez que transbordava no anti-jovem garoto prodígio, diminuiu bastante com o passar dos anos. E tudo isso graças à atitude de Ronaldinho de acolher o rapaz e deixá-lo se sentir parte de um grupo e de algo muito maior do que ele mesmo. Ronaldinho não era apenas genial com a bola, com a qual ele fez coisas impressionantes e quase impossíveis de serem repetidas, mas também era um gênio quando se tratou de fazer a coisa certa e que colocaria um dos, se não o maior de todos os tempos no trilho certo do caminho do futebol. Calma, eu sei que esse debate de melhor do mundo está além dos nossos debates. Sem isso, sem dúvidas a carreira de Messi seria diferente do que foi até hoje. Claro que ele ainda seria um gênio, e que ele ainda seria o melhor do mundo em algum momento, mas é impossível dizer se Messi teria conquistado tudo tão rápido e se desenvolvido tão bem se não tivesse se sentido tão querido e à vontade pelos amigos que o cercavam. E logo depois ele também seria querido, aceito e amado por toda a torcida do Barcelona e por milhões de fãs espalhados nos 5 cantos do mundo. Essa foi a história de como Ronaldinho Gaúcho influenciou e ajudou Messi a vencer a timidez. E se você quiser saber como foi a estreia e a última partida de Messi pelo Barcelona, é só clicar neste vídeo que está aparecendo na tela.